E aí, seres, beleza? Eu sou o Betão de Souza, você está no canal do Betão e você já viu Joker? It's something funny. Stay down, freak! Bom, Joker é a mais recente tentativa da DC deixar de ser uma produtora que erra pra caralho e, enfim, eles acertaram um filme maravilhoso. A sinopse bem resumida do filme Arthur é um palhaço que perde o emprego e um comediante fracassado que tem que lidar com seus distúrbios mentais em meio a uma cidade decadente que não consegue mais lhe dar o suporte necessário. E quando eventos dramáticos ocorrem em sua vida pessoal, ele abandona a velha carcaça fracassada para ser o Coringa. E puta merda, é muito mais. Vou primeiro começar com a parte histórica, que é a mais importante. A Nova York dos anos 70. Pra falar da Gotham do filme, a gente tem que falar de Nova York. Gotham é baseado em Nova York e durante os 2 primeiros anos da história do Batman, as histórias do Batman ocorriam em Nova York. E depois de 41 é que inventam essa cidade fictícia Gotham, portanto, Gotham é sempre baseada em Nova York, na sua geografia e em sua história. O ano da história do Coringa pode ser 1975, 1977 ou mais provável 1981. Por que esses 3 anos? Porque nesses 3 anos ocorreram grandes greves dos garis. Na verdade do Departamento de Saneamento, de Nova York, mas que os garis era a parte mais visível dessas greves. Eu aposto no ano de 1981, porque além de uma greve dos garis, estava rolando também naquele ano o lançamento do filme Zorro. Um dos filmes do Zorro, na verdade, que no Brasil ficou como o Grande Zorro. E nos Estados Unidos é Zorro The Gay Blade, Zorro a Lâmina Feliz. Então por isso o ano 81. Em vez da gente pensar num ano específico na história do Coringa, a gente tem que imaginar ali que o Coringa aconteceu entre o final dos anos 70 e comecinho dos anos 80. E nesse período, Nova York estava uma merda. Tinha lixo pelas ruas, o efetivo policial tinha diminuído bastante em 75 por causa da quase falência da cidade. Os policiais que ainda estavam trampando tinham salários muito baixos, eles não tinham policiais suficientes para policiar a cidade toda, e os policiais que tinham, como recebiam baixos salários, eles estavam muito mais vulneráveis à corrupção e etc. E tudo isso estava rolando nessa Nova York ali dos anos 70. 3 fatores vão combinar para que a Nova York tenha se tornado, entre 1970 até 1990 mais ou menos, a pior capital do Ocidente. Esses 3 motivos eles estão relacionados com o que eu considero a maior tragédia que ocorreu na humanidade nos últimos 3 séculos, que é o capitalismo. Bom, o primeiro fator que contribuiu para que Nova York tenha se tornado essa merda de cidade foi a desindustrialização que ocorreu ali entre 1950 até 1960 e tantos. Hoje a gente tem uma dificuldade de imaginar isso, mas entre 1899 a 1956, 15% dos trabalhadores de indústrias americanos estavam vivendo em Nova York. Nova York fazia parte do que a gente chama de Cinturão da Ferrugem ou Rust Belt em inglês, que vai aparecer aqui na minha cara, que era essa parte ali do nordeste dos Estados Unidos em que estava concentrada a maior parte das indústrias. O que ocorre é que a globalização já estava rolando e as empresas americanas estavam se tornando de fato multinacionais. E aí elas estavam levando o grosso da sua produção para os países do terceiro mundo que tinham operários que recebiam salários menores. Afinal de contas, os operários americanos eles tinham ótimos salários porque eles tinham sindicatos fortíssimos. E aí, por conta disso, os industriais americanos super patriotas levaram então os empregos, esses empregos que pagavam muito bem, levaram para fora dos Estados Unidos. Bom, e como eu disse, Nova York concentrava muitas dessas indústrias que foram embora. Indústrias pagam ótimos impostos e também ótimos salários. Trabalhadores que recebem ótimos salários consomem bastante e também pagam ótimos impostos. Isso combinado fazia com que a cidade de Nova York tivesse serviços públicos maravilhosos, Serviços públicos que eram, nas palavras de Robert Flesch, o autor desse livro aqui, O Assassinato de Nova York, eram invejáveis pelo resto do país. Então, Nova York, a partir da década de 50, quando começa a perder as indústrias, ela deixa de ser esse paraíso da social-democracia americana
para se tornar um inferno do liberalismo também americano. O segundo fator, a gente tem as crises sistêmicas do capitalismo. O que antes rolava a cada 2, 3 décadas, depois, a partir ali dos anos 70, tinha várias por décadas, mas ficou meio uma por década, né? A cada 7, 8 anos a gente tinha uma crise, e desde 2008 para cá a gente vive em crise e foda-se. Crise que não conseguimos sair, recessão eterna, destruição da natureza, fascismo e neofascismo. Tá dando certão, menino, capitalismo. A década de 70 foi pródiga em grandes crises. Eu vou falar de duas que afetam bastante Nova York. Bom, a primeira foi a crise do padrão ouro em 1971. Era o seguinte, o valor da moeda de um país estava atrelado à quantidade de ouro que esse país tinha, por isso a gente chamava de padrão ouro. Isso foi estabelecido na Conferência de Bretton Woods, em 1944, que além de criar, além de estabelecer o padrão ouro, também criou o FMI, o Banco Mundial e etc. O que acontece é que ali no começo dos anos 70, os Estados Unidos tinham perdido muito das suas reservas de ouro graças à porra da Guerra do Vietnã. Percebendo isso, a França, danadinha que é, resolveu resgatar em ouro as reservas de dólar que ela tinha, com o intuito realmente de diminuir a capacidade monetária dos Estados Unidos para diminuir também a influência dos americanos. Só que aí o Nixon meteu o louco, cara. Ele quebrou o acordo de Bretton Woods, deixou de atrelar o valor do dólar à quantidade de ouro, não só o valor, mas a quantidade de dólares, a quantidade de ouro, acabando com o acordo de Bretton Woods, e isso fez com que o valor do dólar caísse bastante, e isso também, obviamente, foi um belo baque nas finanças de Nova York. A segunda crise nos anos 70 foi o segundo choque do petróleo em 1973. Segundo porque a gente teve um primeiro choque do petróleo, que foi em 1956, quando o Gamal Nasser, que era o ditador ali do Egito, eu não vou entrar nessa treta e tal, ele resolveu nacionalizar o canal de Suez, que ele não estava errado em fazê-lo. E aí, por conta disso, ele fechou o canal, impedindo que por ali passasse o petróleo, que aumentou muito o preço do petróleo por causa do transporte. E aí, em 1973, a gente tem o segundo choque do petróleo, que é quando os americanos resolvem apoiar Israel na Guerra do Yom Kippur, que é essa guerra entre árabes e israelenses ali em 1973. E por conta desse apoio dos Estados Unidos a Israel, a OPEP resolve aumentar um pouquinho o preço do barril. Resolve aumentar em 400%, puta que lá merda. E isso impacta bastante no Ocidente, principalmente para os Estados Unidos. Isso também vai impactar, obviamente, em Nova York. Bom, então a gente tem o terceiro e último fator que eu vou citar aqui, que é a elite financeira e política de Nova York, cara. Como é que isso é um fator? Bom, vamos explicar melhor. Havia um grande interesse da elite, dona dos terrenos de Nova York, personificados pelos Rockefeller, de vender os terrenos de Nova York para grandes companhias. Essa é a famosa especulação imobiliária que vinham rolando desde a época da desindustrialização, quando os terrenos que eram de fábricas passaram a ser vendidos para outras companhias. Isso gerava muito lucro e estavam já abertos à especulação financeira. Como a cidade já não tinha mais tanto empregos industriais e por conta disso não tinha mais grana para continuar oferecendo assistência como eu oferecia antes, a ideia das grandes elites era que as pessoas mais pobres saíssem da cidade, fossem embora, e eles pudessem vender os prédios e os terrenos para outras companhias. Isso tinha até um nome, cara, que era política de encolhimento planejado. Traduzindo! Estão expulsando os pobres da cidade. Mas sabe como é liberal, né? Liberal, eles miram num lugar e acertam completamente outro. Como eles diminuíram os serviços sociais, o policiamento, o saneamento básico, a violência na cidade explodiu, como vocês podem ver no filme. E aí, quem que foi embora da cidade? As pessoas pobres, que não iam conseguir comprar uma outra propriedade em outra cidade e nem poderiam vender onde viviam porque o preço estava muito baixo, ou pessoas um pouco mais ricas que poderiam suportar o prejuízo de vender suas propriedades por um valor menor e ainda assim teriam grana para mudar de cidade. Pois é, a classe média e média alta branca de Nova York foi a que foi embora. Estima-se que entre o final dos anos 70 e os anos 80, mais ou menos 1 milhão de pessoas dessa classe social é que foi embora. Então deu tudo errado que os caras estavam imaginando. Bom, aí estão os 3 fatores que transformaram Nova York naquilo: desindustrialização, crises sistêmicas do capitalismo e uma elite safada que queria fazer dinheiro às custas do lar das outras pessoas. Tudo isso entrou na conta de Nova York
E é nessa cidade, vamos lá, com pouco policiamento, com greves de funcionários públicos rolando direto, com desesperança, com sujeira, com serviços públicos cada vez piores, que se desenrola a história do Coringa. Gotham é sempre um personagem das histórias do Batman. Em todas as histórias não ia ser diferente no Coringa. Ela é super importante para o que vai acontecer com ele durante o filme. Porque sem essa degradação, é mostrado pra gente várias vezes durante a história, não haveria Coringa. Tipo, ele não se transformaria naquilo que ele se transformou, nem a cidade também se tornaria o caos que ela se torna no momento em que ele acaba aparecendo. Bom, no próximo vídeo então eu vou falar sobre a minha opinião sobre o filme. Então, caso você esteja vendo isso do futuro, tá aqui o card, né, do próximo vídeo com a minha opinião. Então é isso, espero que tenham curtido o filme, espero que tenham gostado de aprender um pouco sobre essa Nova York, Gotham do filme do Joker. E é isso, abraço.